vocês. Acompanhe aí no gráfico. Examine atentamente o gráfico que mostra a variação de determinada propriedade X com o número atômico Z. Então está aqui, propriedade X num eixo, número atômico Z aqui no outro eixo. Ok? Aí ele diz, pergunta, a propriedade X é uma propriedade periódica? O valor de X aumenta proporcionalmente com Z? X é uma propriedade aperiódica? Então, vou voltar lá para o gráfico. Ó, pessoal, se vocês observarem aqui o gráfico, eu tenho aqui o lítio, e tenho aqui neônio, tenho aqui sódio, tenho aqui argônio. Então, vocês observem, tenho aqui o hélio, com certeza aqui o primeiro seria quem? Hidrogênio. Vocês observem que daqui para cá eu tenho o primeiro período. Do lítio para o outro, para o neônio, eu tenho o segundo período. Do sódio para o argônio, eu tenho o terceiro período. Do potássio, aí vem aqui o quarto período, tá? Então, antes da gente falar um pouquinho de resolver essa questão, eu gostaria que vocês acompanhassem o que eu botei aqui sobre o que vem a ser propriedades aperiódicas e periódicas, que é muito importante para vocês no vestibular saber quando a propriedade é aperiódica e quando ela é periódica. Então eu vou ler para vocês. Propriedades aperiódicas. Os valores dessa propriedade variam à medida que o número atômico aumenta, tá? Mas não obedece à posição na tabela, ou seja, não se repetem em períodos regulares. Exemplo de propriedades aperiódicas: calor específico, índice de refração, dureza e massa atômica. É válido ressaltar que a massa atômica sempre aumenta de acordo com o número atômico e não diz respeito à posição desse elemento na tabela. Aí eu coloquei aí o gráfico para vocês, ó, tá? O gráfico da massa, tá? O gráfico da massa. O que é que acontece aqui na massa? Com a massa? Aumentando o número atômico aqui, ó, Z, aumentando o número atômico, a massa aumenta, tá? Você veja que o gráfico está sempre subindo. Então, no primeiro período ela sobe, no segundo período ela sobe, no terceiro período ela sobe. Então, quando essa propriedade ela aumenta ou diminui diretamente, sem sofrer variações nos períodos, eu digo que essa propriedade ela é uma propriedade aperiódica, tá? Porque não tem nada a ver o período com ela. Aumentando o número atômico, a massa aumenta. 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 Então não tem nada a ver com a tabela, com os períodos, tá? O que importa aí é o número atômico. Se aumentou o número atômico, o que é que acontece? Aumenta a massa, ok? Ora, antes disso, eu vou falar aqui sobre propriedade periódica, mostrar o gráfico para vocês sacarem melhor. As propriedades periódicas ocorrem à medida que o número atômico do elemento químico aumenta, ou seja, assume valores que crescem e decrescem em cada período. Entre as propriedades periódicas temos, aí nós vamos fazer exercício, raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade. Eu vou já explicar o que é cada uma, tá? Mas antes eu quero que vocês vejam a diferença no gráfico. Olha o gráfico da propriedade periódica, para vocês não perderem essa questão de gráfico, viu, vestibulando? Olha o gráfico das propriedades periódicas, tá certo? Como ela vem, por exemplo, aqui, ó, nesse período, ó, vamos supor aqui esse período, ela veio de um ao outro subindo, mas quando começou o período seguinte, ó, ela não continuou subindo, ela já desceu. Aí sobe, aí no outro período ela desce e sobe. Então, para cada período, primeiro período, segundo período, ela se repete, ó, terceiro período, quarto período, quinto período, então ela se repete. Observe que na propriedade aperiódica, que está aqui, ó, aperiódica, tá? Vem o primeiro período, ela cresce. Chega o segundo, ela cresce. Chega o terceiro, ela cresce. Então, ela não se repete de período em período. A periódica, ela cresce numa reta só ou decresce. O calor específico, por exemplo, é uma propriedade aperiódica, que aumentando o número atômico, ela vai decrescendo, ok? Então, vestibulando, observem bem a diferença, né? Aqui seria uma propriedade aperiódica chamada de massa atômica, tá? Ela é aperiódica, ela cresce. Por exemplo, se eu tivesse colocado o gráfico do calor específico, ele descia, tá?
Então, ele sobe ou desce direto, aumentando o número atômico, ou ela sobe ou ela desce. Agora, olhe as propriedades periódicas. Ela sai de baixo, ela cresce, tá? Ela sai de baixo, ela cresce. Só um minutinho aqui que eu vou mudar a cor da caneta aqui para vocês acompanharem melhor, tá? Ela sai de baixo, ela desce. Ó, vamos ver se fica melhor assim. Ela sai daqui, ó, tá? Sobe no primeiro período, tá? Mas não vai direto. Quando chega o segundo período, ela desce, aí sobe no segundo período. Aí depois ela começa de novo no terceiro período. Ela começa, sobe. Aí no quarto período ela começa lá embaixo e vai. Então ela vai fazendo assim, ó. Primeiro período ela começa e sobe. Aí começa o segundo período, ela vai até um valor. Aí começa o terceiro período. Então ela fica se repetindo de período em período. Então a cada período, ó, no primeiro período ela teve 1. No segundo período ela repetiu. No terceiro período ela repetiu. No quarto período ela repetiu. Então isso é propriedade periódica, que ela cresce em cada período. No período seguinte ela desce de novo e começa a crescer. No outro período ela desce de novo e começa a crescer. No outro período ela desce de novo e começa a crescer. Por isso que é propriedade periódica. A periódica, ó, como eu coloquei aqui para vocês, ó, aí no gráfico que eu peguei um exemplo, tá? A periódica, ó, ela já sobe direto. Está aqui o primeiro período, ela sobe. Quando chega o segundo, ela nem toma conhecimento. Quando chega no terceiro, ela continua subindo ou continua descendo. A periódica não, sobe no primeiro, aí desce, sobe no segundo, aí desce, aí sobe no terceiro, aí desce, sobe no quarto. Está vendo? De período em período ela se repete. Então essa é a diferença, vestibulando. Então nós vamos agora, para cá, para cá, para cá. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte de o que significa uma propriedade periódica. Uma propriedade periódica, tá certo? Período ela se repete, ela pode crescer ou diminuir, mas ela sempre se repete, ok? E na periódica ela pode crescer ou diminuir, mas de uma vez só, tá? Ela não fica repetindo aquele como nós vimos de período em período. Entender isso aí graficamente? Então não perca essa questão graficamente. E agora nós vamos voltar ali, porque eu fiquei naquela questão para vocês de explicar o que seria, acompanhe na telinha, o que seria, né, falar um pouco ali sobre o que seria aquelas propriedades periódicas. Então, primeiro, ó, propriedade que a gente tem aí é o raio atômico, tá? Então, o raio atômico, vocês lembram aí, vestibulando, que o raio atômico ele é uma propriedade periódica, vai se repetir de período em período, tá? E esse raio atômico aí, nós temos que saber como é que ele cresce, como é que ele diminui. Então, por exemplo, um raio atômico. Ora, observe que se eu tenho um elemento no segundo período, ele vai ter um elemento X, eu vou botar aqui no segundo período, ele tem duas camadas. Ele tem a camada K e a camada L. Se você tem um elemento Y no terceiro período, ele vai ter três camadas, K, L e M. Então, lógico, só aqui para efeito didático, né, colocando aqui num linguajar mais fácil, lógico, o elemento Y ele vai ter um raio atômico, tá certo, maior do que o elemento X, tá? Se eu pegar um elemento Z do sétimo período, ele vai ter 7 camadas, então ele vai ser maior. Então vocês observem que o raio atômico, eu vou passar aí no computador mesmo, que aula ao vivo é assim, o raio atômico, ó, ele cresce de cima para baixo. Por quê? Porque, por exemplo, esse primeiro elemento aqui, o hidrogênio, ele só tem uma camada. Se você pegar o sódio aqui, o sódio já vai ser maior, porque já vai ter 3 camadas. Se você pegar aqui o frâncio, que é o último elemento, ele vai ser maior, porque ele tem 7 camadas. Então, lógico que quem vai ser o elemento maior? O hidrogênio, que tem uma camada, ou o frâncio lá embaixo tem 7 camadas? Vai ser o frâncio, que tem 7 camadas. Então, por isso que o raio atômico, na família, ele cresce de cima para baixo. Os que estão embaixo têm raio atômico maior do que estão em cima, porque possuem mais camada. Bem fácil, né? Aí você diz, professor, mas o sódio, eu vou apagar aí, tá? Para vocês direitinho. Mas o sódio tá mais ou menos aqui, ó. Ele tem 3 camadas, 1, 2, 3. E o cloro que está aqui também tem 3 camadas, 1, 2, 3. Por que o senhor diz que o sódio é maior que o cloro? Porque se eles estão todos no terceiro período, é porque todos dois têm 3 camadas. Como é que o senhor está botando aí na seta que quem está desse lado, o sódio que está aqui, é maior do que o cloro?
Vestibulando, lembre-se que o cloro, ele tem 3 camadas, o sódio tem 3 camadas também, mas vocês lembrem que o cloro, o número atômico dele é maior do que o sódio. O cloro tem número atômico 17, tá? O sódio tem número atômico 11. Aí você diz, e o que é que tem a ver isso, professor Luiz Carlos? Porque se o sódio tem número atômico 11, ele vai atrair menos os elétrons, menos essas camadas que estão aqui. Então, por isso que mesmo ele tendo 3 camadas, ele fica um pouquinho maior que o cloro, porque o cloro tem 17 prótons, aí ele vai atrair mais essas camadas. Então, essas camadas que são compostas por elétrons vão ser atraídas pela quantidade de próton a mais. Por isso que o sódio e o cloro, mesmo tendo a mesma quantidade de camadas, termina o sódio sendo maior. Por quê? Porque o sódio termina sendo maior exatamente porque ele tem menos prótons que vai atrair menos aquela eletrosfera, ok? Então, se você pega um elemento do terceiro período, vocês vão ver que todos os elementos do terceiro período vão ter 3 camadas. Mas por que o do lado esquerdo vai ser maior, como eu botei aqui na seta? Porque ele tem menos número de prótons, então essas camadas vão ficar um pouco mais soltas. Enquanto essas daqui, que o número de prótons é maior, ela vai sofrer uma força de atração e o átomo vai se tornar menor. Então, a resposta é devido ao número de prótons. Então, vai para cá, para cá, para cá. Se cair lá no vestibular, professor, se cair no vestibular, quem é maior? A gente está brincando aqui para vocês irem aprendendo, mas quem é maior? É o sódio ou o cloro? Aí você diz, o sódio ou o cloro? Peraí, Luiz Carlos falou, tá, que o sódio tem 3 camadas, porque está no terceiro período. O cloro também tem 3 camadas, porque está no terceiro período. Então, eles eram para ser do mesmo tamanho, porque tem o mesmo número de camadas. Só que vocês observam aí na telinha, ó, olha aí na telinha. O sódio está aqui no terceiro período, tá? Como o magnésio aqui, ó, está no terceiro período. Se o magnésio está no terceiro período, ele tem 3 camadas. Aí você vem para cá e acha, por exemplo, o cloro aqui, ó. Também está no terceiro período, né? Tá aqui, ó. O primeiro período só tem hidrogênio e hélio. O segundo período tem lítio, bário, tá? Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio. O oxigênio tem 2 camadas, que está aqui no segundo período. Mas o cloro, ele não, ó, aqui é o primeiro período, o segundo período, o terceiro. O cloro, ó, ele está no terceiro período. Se o cloro está no terceiro período, ele é maior que o oxigênio que está aqui em cima no segundo. Por quê? Porque se o oxigênio está aqui no segundo, ele tem 2 camadas. Se o cloro está aqui no terceiro, ele tem 3. Então, o cloro, ó, o cloro é maior que o oxigênio, porque ele está abaixo do oxigênio, ele tem 3 camadas. Agora, se você olha o cloro e olha o magnésio, tanto o cloro como o magnésio estão no terceiro período, tá certo? Se eles estão no terceiro período, todos dois vão ter o mesmo número de camadas, só que o cloro tem 17 prótons puxando elétrons, tá? E o magnésio só tem 12. Então, o cloro, as camadas dos cloros vai ficar um pouco menor que o magnésio. Então, o magnésio vai ser maior que o cloro, mesmo tendo o mesmo número de camada, só que o cloro tem mais prótons, aí atrai os elétrons para mais próximo do núcleo, aí essa eletrosfera aqui fica menor e o magnésio fica um pouquinho maior, ok, vestibulando? Então, por isso, é para cá, para cá, para cá, por isso que nós colocamos lá na tabela do raio atômico que ele cresce para a esquerda. Então, quem tem maior raio atômico está lá na esquerda. Então, voltando aí para a telinha, tá? Ok? O magnésio, olha aí na telinha. O magnésio está aqui, o cloro está aqui. Ambos têm 3 camadas. 1, 2, 3. O cloro também tem 3 camadas. 1, 2, 3. Mas o magnésio, né? Desculpa aí, vai ficar maior porque o cloro tem 17 prótons. Então, esses prótons aqui positivos vão atrair os elétrons, enquanto o magnésio só tem 12 prótons. Então, o cloro aqui, como tem 17 prótons, eles vão atrair mais esses elétrons, tá certo? E o cloro vai ficar menor, tá? Então, o cloro, as 3 camadas aqui do cloro, por ter mais prótons, elas vão ficar bem pertinho uma da outra. Enquanto do magnésio são 3 também, mas vai ficar maior porque ele tem menos prótons. Então, o magnésio é maior que o cloro. Então, a setinha fica para a esquerda. Ok? Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá. Nós vamos responder aí a questãozinha com relação a essa propriedades que é exatamente do raio atômico. Então,